Vamos lá. Bom, gente, boa noite, né, a todos, todas. Vamos começar aqui mais um debate no Cineclube Casas Casadas. A gente já tem dito aqui, né, que esses debates eles têm primado pelo tom informal, afetivo muito grande e também pelo que a gente descobre não apenas em termos de crítica dos filmes, mas de aspectos da produção, né, que não são os aspectos de bastidores básicos, mas que são os aspectos curiosos, relevantes. E esse filme, O Fado Tropical, que é um filme da Cavi Borges, que a gente aborda hoje aqui, aí nesse momento que a Cavi está comemorando 24 anos, né, de muita atividade, esse filme me parece que ele é um filme que resume muito os preceitos básicos, digamos assim, do que é a Cavídeo, né? Quer dizer, é uma coprodução internacional de baixo orçamento, né? Então, isso eu acho que só a Cavídeo mesmo é capaz de proporcionar nesse momento. Então, eu tenho muita curiosidade. Ele é um filme de afetos, né? Ele é um filme de reencontros, é um filme de reencontros familiar, um reencontro familiar, que é o que sustenta, que dá o eixo ao filme, mas também de reencontros culturais, né? O reencontro do Brasil com a Espanha, com Portugal do fado, com Portugal contemporâneo de um rap, com ramificações africanas, enfim. E eu acho que essa costura é que faz do filme, a costura através do cinema, através da música, né? Ele começa no festival de cinema, ele passa por um irmão que é produtor musical. Então, acho que essa costura ela é muito feliz, ela fortalece muito o filme. E eu tenho curiosidade de saber como essa costura foi possível, na medida que eu imagino que vocês tenham tido também muitas dificuldades para realizar essa produção. Então, eu começo perguntando ao Cavi, né, como foi feito esse filme, porque ele dá também a impressão de ser um filme que está sendo feito numa oportunidade, né, porque tem cenas ali que são cenas praticamente documentais, o festival de cinema, né, as salas de cinema, enfim. Então tem uma oportunidade que é aproveitada, que se torna filme, e não um filme de documentário, um filme de ficção, né, o que é um exercício mais difícil. Então eu queria ouvir Cavi, depois ouvi Patrícia Niedermayer, aprendi, né? Desculpa o furo da outra vez. O Jorge, acho que os dois têm um desempenho muito, muito intenso, muito autêntico, né? E que eu queria também saber um pouco de como foi essa construção. Mas começar para dar uma linha, assim, aquela linha que a gente não vai obedecer nada, vai desenrolar tudo, mas começar pelo Cavi, falando do que foi esse filme, né? Como esse filme foi concebido e foi realizado. Essa parte da boa noite aí, obrigado aí pelo convite, uma honra poder debater o filme com pessoas tão importantes do cinema brasileiro e ter a chance de exibir o filme para o máximo de pessoas possíveis também é muito, muito bom, assim, muito legal você poder fazer o filme, mostrar o filme e falar sobre o filme, né? Debater o filme. Esse filme foi muito pouco debatido, assim. Agora a gente está correndo atrás de fazer mais debates, assim, que a gente não, a gente que fez o filme, assim, tem uma vontade muito grande de ouvir o que as pessoas acham. A gente sabe muito do filme, a gente não aguenta mais falar do filme, mas ir de fora para dentro, assim, é muito legal. Essa parte musical que você falou, eu acho que o Jorge Caetano pode falar bem, porque ele que trouxe para o filme isso, assim. O Jorge também, além de ator, é um super cantor também, né? Vários musicais, já tem vários trabalhos aí grandes aí de música. Ele que conhecia aqueles cantores de rap, numa outra viagem que ele já tinha feito. E aquela fadista também é amiga dele. Então, assim, essa parte de música foi o Jorge que trouxe. Mas, resumindo sobre o filme, ele nasce de uma vontade. A gente ia todo ano para Portugal para um festival chamado Festim, Festival Itinerante Língua Portuguesa. É um festival que faz filmes de todos os países que falam português, inclusive da África. A gente já tinha ido lá com um filme francês, até que a gente passou aqui também. Eu e a Paty, né, a gente sempre ia. A gente falou, pô, vamos
vamos fazer um filme aqui em Portugal, que é maravilhoso, muito cinematográfico, né? Castelos, cinemateca, rua, história, né? Onde você chuta a câmera é história. A gente, já, pensando já no... Teve um ano que selecionaram 3 filmes da Cavite para esse festival. E aí a gente conseguiu 3 passagens. O festival ofereceu para a gente. E aí aí foi a Paty, fui eu, foi o Jorge. Tinham 2 amigos meus também que estavam indo com filmes, que eram atores. E tinham amigos nossos que estavam morando em Portugal, assim, fotógrafo, diretora de arte. A gente foi um mutirão cinematográfico, assim. A gente pensou quando aproveitar essa oportunidade de o festival estava dando, a gente ir para Portugal e de ficar lá 10 dias no hotel, tudo pago, alimentação e tal. Vamos aproveitar, vamos fazer um filme. Como que a gente vai conseguir dinheiro para ir para Portugal, filmar em Portugal, ter essa estrutura, né? Aí o Jorge e a Paty começaram a desenvolver um roteiro, né? Começaram a pensar um roteiro. A gente foi com um roteiro para filmar, mas lógico que é um filme que a gente estava muito aberto a situações que acontecessem, né? Lugares que a gente fosse descobrindo e a gente ia trazendo para o filme, né? É um filme de ficção, mas com um espírito de documentário também, assim. E a gente não tinha autorização de... Eu lembro que a gente fez um super roteiro, assim, aí um amigo meu falou assim, Cavi, lá em Portugal não é igual ao Brasil, não, cara. Tem que ter autorização de tudo, cada local lá, senão você não vai conseguir. Primeira vez que você ligar a câmera na rua, o policial vai chegar e vai te prender. A gente ficou meio assustado, assim, falei, cara, eu acho que não vai dar certo o filme. A gente não tinha entrado em contato com a Lisboa Film Commission, a gente era tudo meio assim, vamos filmar, entendeu? E aí a gente foi, na verdade, foi o contrário do que ela falou, assim, a gente conseguiu filmar em todos os lugares, sem autorização, assim, de uma forma assim, meio clandestina. Lógico que hoje em dia o equipamento é tão pequenininho, né? Até se confunde se está tirando foto, se está filmando. E é um filme diferente, né? Um filme da K-Vídeo, né? Um filme que a equipe tinha 3 pessoas. Por exemplo, não consegui um técnico de som em Portugal. Aí eu fiz um curso com o Toninho Muricy 1 mês antes da viagem e eu fiz o som do filme. Eu segurava o boom, quer dizer, não tinha boom, a gente usava muita lapela, sem fio, até para as pessoas não perceberem que estavam sendo filmadas. A gente usar isso a favor do filme, né? As pessoas que passam na rua, no festival de cinema, na cinemateca, esses lugares assim que a gente queria filmar e queria aproveitar para as pessoas ali do espaço que a gente estava filmando para vir para o filme, né? Mesmo teoricamente isso não possa, mas no nosso filme podia tudo. É uma liberdade que a gente tinha muito, muito legal, assim, muito grande, assim, de pensar uma coisa e fazer, sabe? E muitas surpresas ao longo do processo, assim, aquela hospital de bonecas, que você descobriu num guia turístico de Portugal, assim, a gente não sabia o que a gente ia encontrar. Esse hospital de bonecas, assim, né? E a gente incorporou essa coisa no filme também. Óbidos também, essa viagem para esse lugar maravilhoso, que é uma cidade dentro de um castelo, né? Chegou lá, a gente conseguiu todo o apoio lá do prefeito, conseguiu até uma pousada para a gente, comida para a gente comer, a gente conseguiu aquelas roupas medievais também. Foi um filme foi acontecendo no processo também, sabe? A gente... Mas entra ali no início o Film Commission, Lisboa Film Commission. Como é que vocês chegaram depois? Foi fizeram uma situação engraçada que aconteceu. Um dia antes de eu começar a filmar, eu participei de um debate nesse festival. Aí eu falei sobre coproduções internacionais. Aí eu falei que a gente ia começar a fazer um filme no dia seguinte. Cheio de marra, assim, não, porque a gente vai filmar amanhã e tal. Aí uma mulher levantou o braço assim na plateia, assim, falou assim, eu não estou sabendo desse filme, não. Eu sou presidente da Rio Commission aqui de Lisboa e ninguém me avisou nada que vai ter filme aqui, ninguém falou nada comigo. Como assim? Ih, cara, a gente esqueceu, a gente vai falar com você. Aí fiquei com uma saia justa ali no debate. Aí eu peguei o contato dela, a gente entrou em contato assim para tentar formalizar, mas tudo era assim, manda um e-mail para a gente analisar a proposta, daqui a 6 meses a gente responde. A gente até tentou fingir que não tinha filmado ainda quando a gente mandou o e-mail, mas a gente já tinha filmado tudo já. Mas assim, a gente
achou, assim, na verdade, também a gente trouxe o Film Commission uma possibilidade de ajudar a gente no futuro, assim, né? De distribuir o filme lá, de lançar o filme lá. Por mais que eles não tenham ajudado a gente antes, a gente pode ser ajudado depois, né? Então a gente botou lá, mas efetivamente eles não... Só deles não encrencarem com nada já foi uma ajuda, já, né? Eu acho que o filme é até um presente para o Film Commission, porque como Portugal aparece, como Lisboa aparece, Sim. É o ideal, é o padrão ideal que uma Film Commission quer de um filme, é aquele ali. Então, nossa coprodução, na verdade, foi com o próprio festival. Foi a primeira vez que um festival de cinema vira produtor de um filme. Foi eles que permitiram que a gente filmasse, né, dando estadia. Por exemplo, na premiação do festival, a gente teve a ideia de filmar durante a premiação e os personagens entrarem em cena como se fossem apresentar o filme. Um cinema com 500 pessoas, né? Eles, não, vamos fazer sim, vai ser ótimo, vai dar tudo certo. O festival, as garotas do festival, a Adriana Niemeyer e a Leia Teixeira, que realmente foram muito generosas, assim, e ajudaram a gente muito. Coprodutoras do filme. Eram coprodutoras do filme, né? Festival. Mas não teve nenhum dinheiro do governo de Portugal, nada disso, não. Na verdade, foi uma parceria, assim, né? Pessoas que colaboraram. A gente conseguiu uma galera de Portugal para ajudar na produção lá, alguns atores. O fotógrafo Jonas Amarante estudou comigo aqui no Brasil, mas mora em Portugal já há algum tempo. E a gente foi somando pessoas, foi agregando, eu jeito com a vídeo um pouco de filmar, assim, e a gente... Patrícia já conhecia Portugal, já tinha ido? Eu tinha ido com uma peça de teatro, Senhora Macbeth, do Abu Janra, fiquei um tempo lá. Eu já conhecia um pouco a cidade, mas obviamente que quando o Cavi falou da possibilidade da gente voltar a filmar, uma das estratégias foi pegar um livro que eu achei que chamava Lisboa Desconhecida e pensar essa poética do espaço, né? Que é um lugar todo muito simbólico, né? Cheio de história, de energias ali. Então, esse livro foi me orientando, por exemplo, a possibilidade de começar o filme com o portal dos descobridores, com o mar. Aquele portal, imageticamente, assim, ele tem toda uma história, né, dos descobridores que saíram ali para descobrir novas terras, novos territórios, o Hospital das Bonecas e a Quinta da Regaleira. Esse livro ia falando um pouco da história, a gente ia fazendo conexões com essa geografia afetiva, né? Esse percurso dos personagens por aquele território e os afetos e as histórias do próprio espaço, e como esse espaço atravessava eles. Então, tem essas referências do guia, que eu já tinha conhecido um pouco, mas foi bom para aprofundar, né? E as referências do próprio Jorge, que tem essa família portuguesa, e ele mesmo já tinha viajado ali para outras cidades, enfim, aí nós fomos misturando, né? E o filme também, antes da gente filmar, antes de surgir essa possibilidade, né, com a coprodução do Festim, nós estávamos estudando com o professor junguiano, Jorge Braga. A gente estava estudando para ter ideias, né, Jorge, para escrever um roteiro, pensando possibilidades. E a gente vinha estudando com Jorge Braga. Existia também uma questão que o nosso Jorge Caetano, posso falar, né, Jorge? Tinha recentemente perdido os pais, e ele tinha na casa dele a urna, posso? Pote. Urna. Pote da piscina. E aí, quando a gente acabava as reuniões, sempre existia a presença da urna, das duas urnas, do pai e da mãe, né, Jorge? E isso, eu acho que povoou o nosso inconsciente, o nosso... aquela presença e essa questão, né, da própria vida, da morte, da ancestralidade, daquelas cinzas, daquelas pessoas amadas e o que fazer e como dar continuidade a isso. E aí foi muito inspirador, porque quando o Cavi falou, a gente tem que mandar uma sinopse do nosso filme para o festival.
Aí a gente começou a pensar essas referências, e aí também eu trouxe uma memória que eu tinha, que meu avô, quando ele já estava quase falecendo, ele tinha o desejo de voltar para a Alemanha e ele queria morrer lá. E, obviamente, ele não teria nenhuma condição disso, mas eu passava umas tardes com ele falando sobre isso e dizia que a gente ia, mas, na verdade, a gente não ia, e ele esquecia tudo também. Então, esse desejo dessa terra, dessa ancestralidade, aí eu acho que a gente começou, eu e o Jorge Caetano, a desenhar ali a partir das nossas referências, né, das nossas inquietações e das nossas curiosidades e pensamentos, a desenhar ali um percurso desses dois irmãos, junto também com o nosso professor, o Jorge Braga, que sempre usava essas referências junguianas. A gente começou a desenhar, a gente fazia reuniões com o Jorge, com o Cavi, e a gente começou a fazer um esboço. E os nossos roteiros, eles são esboços, e depois as próprias imagens também vão informando caminhos, né, e desejos do próprio filme. E aí também as sincronicidades todas acontecem. Por exemplo, a gente filmou na Quinta da Regaleira, que é um lugar lotado de turistas. Mas teve um momento de silêncio que eles pararam e nós descemos daquele poço da iniciação e subimos, não tinha ninguém. E depois também no portal, teve uma hora que eu e o Jorge entramos e os turistas sumiram. Sumiram nada, eu que estava segurando. Não. Vocês não viram. Estava segurando, mas depois que o Cavi parou de segurar, ficou um tempo enorme sem ninguém entrar. É a última sequência? A primeira e a última, né? Até porque aquele portal lá é um ponto turístico, fica lotado de gente. E a gente na queria última eu achei que você tinha entrado no quadro ali, Cavi. Eu entro, pô. Você mesmo? O cara de bermuda ali sou eu. Foi a bermuda. Depois... Eu descobri pela bermuda. Depois que liberou, né, ficou um tempo vazio, e aí as pessoas foram entrando, mas quase que houve uma coreografia ali, não foi uma coisa... Parece ensaiado aquilo, né? Invasiva. E aí são as sincronicidades, né? As energias do próprio filme ali que você está movendo, e elas vão te informando, vão te levando, vão abrindo caminhos desconhecidos. E a gente queria muito a coisa do trem, do deslocamento, né? Do movimento. O próprio movimento está movendo essas descobertas. Quer dizer, eles não poderiam ficar imóveis, eles tinham que estar se movendo ali, se perdendo naquele território e reencontrando, né? Os tempos, passado, presente, futuro, né? Que são a temporalidade dos afetos, né? E essa coisa do movimento, o próprio movimento ali, ou eles estão de trem, ou eles estão de carro, ou eles estão andando, ou é o barco. A gente queria muito que tivesse esse percurso, essa viagem territorial por esse território. Aí foi mais ou menos isso e as pessoas foram aparecendo, né? O Jorge tem a entrada muito grande, né, na cena musical portuguesa, porque, como o Cavi falou, ele é um ator genial e um cantor incrível. Ele conhecia muita gente, e aí ele foi trazendo as pessoas para o filme, e as referências também das histórias dele, né? Ali a Covilhã, que o pai dele tinha toda uma história, e aí a gente foi construindo, né? Foi botando as pecinhas aqui, e o filme foi... Um amálgama de coisas, né? A gente foi juntando, como num quebra-cabeça. As escolhas das músicas também são muito cuidadosas, né? Você interpreta o Sérgio Bittencourt naquele sarau, né? Naquela mesa. Então, aí, Jorge, eu queria ouvir de você, então, a Patrícia trouxe uma história aí que só aqui que a gente consegue descobrir essa coisa da urna, de envolvimento dos teus pais, né? Isso é um elemento que a gente só ouve aqui no Cineclube Casas Casadas. Muda muito o que a gente percebe do filme, né? É bem importante isso. Porque é a origem de tudo, né? Na verdade, o Cavi e a Patrícia me propuseram a gente criar um filme juntos. E a imagem sempre que vinha na minha cabeça era falar daquilo que eu tinha acabado de vivenciar,
que é a perda. Eu costumo dizer que o grande personagem do Fado Tropical é essa ausência, essa perda, né? E eu fiquei com um desejo muito grande de falar sobre isso, né? E aí, em 2016, eu passei 2 meses em Portugal e eu fui resolver umas coisas lá, que meu pai era português, e eu acabei conhecendo vários músicos. Foi muito interessante, que foram músicos ligados à cena pop, uma fadista, e esses músicos da periferia que fazem um rap. Foi interessante, né? Porque eu sou ator e, assim, eu acabei ficando amigo de cantores, de músicos lá. Apesar de eu ter sempre lidado com música no teatro. Então, quando eu voltei de lá, eu voltei, assim, com várias ideias para esse filme que a gente já queria fazer. Era um sonho meu filmar em Portugal, um sonho deles também. E nós reunimos todo esse material. Eu fotografei alguns lugares que eu achava interessantes, né? E misturamos com as ideias que eles já tinham. Por exemplo, Óbidos, eu sempre quis filmar em Óbidos, e tem toda aquela história, né, dos soldados templários. Eu descobri que tinha uma loja onde a gente podia entrar e se fantasiar com as roupas medievais. Então, quando eu voltei dessa viagem, nós começamos a juntar todas as ideias. Então, acho que é um grande amálgama mesmo, um grande quebra-cabeça, onde nós fomos encaixando esses desejos todos. A música, quando eu cheguei e contei para o Cavi, falei, cara, eu fiz uma galera lá de músicos, assim, um grupo de amigos, e ele falou, vamos botar no filme. E eu já tinha imaginado também isso. Eu pensei, será que eles topariam entrar no filme? E então essa questão da música ficou forte, porque é uma coisa muito real, né? Eu tinha acabado de ficar amigo daquelas pessoas, eu vi alguns shows daquelas pessoas, visitei a casa deles, e na época eu nem cheguei a falar, perguntar se eles participariam, mas eu voltei para o Brasil com essas ideias. Então nós juntamos, né, a ideia deles da Quinta da Regaleira, a minha ideia de Óbidos, tem aquele castelo em Óbidos, e que eu achava que imageticamente seria muito forte, né? Os personagens vestidos com aquelas roupas medievais, com aquele castelo ao fundo, que é uma imagem linda, né? Poética, que remete à infância dos personagens também, que é essa coisa lúdica. E aí essas peças foram se juntando, e uma coisa que eu acho importante dizer é assim, parecia, às vezes, impossível, dava certo, né? Foram 10 dias de filmagem, assim, onde era até emocionante, às vezes. Assim. Por exemplo, quando nós chegamos em Óbidos, que era o único dia para a gente filmar em Óbidos, o castelo estava fechado. Aí apareceu um rapaz que trabalhava numa pousada, e eles receberam a gente lá nessa pousada para a gente gravar uma cena lá, ofereceram um almoço. Aí eu cheguei para ele e falei, olha só, é João o nome dele. Eu falei, João, me ajuda aí, porque eu estou um tempão falando para o pessoal que a gente tem que filmar aqui por causa desse castelo. Então, pelo amor de Deus, vamos dar um jeito. Aí ele falou assim, bom, deixa eu ver o que eu posso fazer. E aí ele deu um telefonema, né? E para a associação lá de turismo de Óbidos. E daqui a pouco ele vem sorrindo e fala assim, olha, consegui que abrissem o castelo, mas só para vocês. Então eles abriram lá o portão do castelo e a gente entrou como se a gente tivesse alugado aquilo tudo. Os turistas não puderam entrar enquanto a gente estava filmando lá. Então, assim, a Patrícia foi muito... Até a Patrícia começou a falar isso. E eram surpreendentes, assim, até castelo. A gente conseguiu abrir no dia que estava agendado a viagem para Óbidos. E essa questão da música sempre foi muito forte para mim. Eu sempre adorei essa música naquela mesa. Eu achava que tinha tudo a ver com o pai, né? Mas a saudade desse homem ausente, que foi esse personagem que nós criamos. É totalmente ficção, não tem nada a ver com a minha vida. A única coisa que tem de verdade são as cinzas, e mesmo assim eu também optei por não jogar as cinzas em lugar nenhum. Os sentimentos que tem ali são verdadeiros. Muitas coisas que o meu personagem Antônio fala são coisas que eu realmente senti. Mas é uma história que nós criamos, uma história de ficção,
onde todos esses elementos entraram, né? O luto, a ausência, a saudade, a questão dos irmãos, esses irmãos gêmeos, como cada um sentiu a perda desse pai. Que nós estudamos com o Jorge, o saudoso Jorge, que ele nos deixou ano passado. Ele era um cara genial, assim, grande conhecedor de Jung. E ele, através das aulas com ele, dos encontros, nós começamos a estudar essa diferença entre como as pessoas sentem o luto e, às vezes, as próprias pessoas da mesma família, como cada um, como isso bate para cada um. E foi assim que nós criamos, né? A Isabel, personagem da Patrícia, e o Antônio, que é o meu personagem. 2 irmãos que perdem o pai. Ele fica, inclusive, mais amorosamente, mais afetivamente e fisicamente perto do pai. Ele faz a vontade do pai e vai para Lisboa, que ele quer morrer lá. E o personagem da Patrícia lida de uma outra forma com esse luto. Tem uma outra postura, ela não vai com a família, né? Ela fica no Brasil. Então, o filme se inicia com esse encontro, com esse reencontro dos irmãos. Ela tem um grande segredo, que ele não sabe, e que isso vai ser revelado no final do filme. Eu acho que também que reforça essa diferença de como eles lidam com a questão da morte. E eu tenho uma cena que não sei se já estava concebida antes ou se ela surgiu no calor do filme, mas que é uma cena muito, muito forte, muito autêntica e que parece ter sido muito espontânea, que é a do beijo entre os irmãos, né? Surgiu no calor do filme. Foi. Surgiu no calor, até aquela cena, o Jorge falou, ele tinha uma espécie de resenha da cena, né? Que era essa sensação de você não ter mais pai nem mãe. E dos dois estarem ali com aquelas... Desculpa? Era só uma indicação que a gente tinha no roteiro. Na verdade, é bom explicar isso. Era uma proposta de improvisar aquela cena. A gente tinha outras cenas todas escritas, os diálogos e tudo direitinho, e algumas que eram indicações. Né? E essa era uma indicação sobre essa questão, né? De você não ter mais pai nem mãe, e que sentimento era esse? E a gente queria improvisar, e aí a gente ficou, o Cavi foi muito sensível também nesse momento, a gente caminhou pelas pedras em silêncio, a gente sentou naquelas pedras, e a gente repetiu a cena muitas vezes, e aí ele falou, agora vamos fazer, mas com poder de síntese. Tudo que a gente ficou aqui repetindo, vamos sintetizar isso. E aí foi realmente no calor do momento o beijo. Mas tinha uma coisa também que a gente tinha estudado com o Jorge, nosso consultor de roteiro, Jorge Braga, essa coisa também dessa relação dos gêmeos, né? Que eles são irmãos gêmeos, né? Essa coisa estranha, que até a gente reforça numa outra cena, que descrevem que eles brincavam na infância, ficavam dentro do armário. A questão da sexualidade deles, né? Uhum. Então, essa cena do beijo também, acho que ela é muito boa, assim, porque ela surpreende as pessoas, né? As pessoas não esperam que naquele momento 2 irmãos vão se beijar na boca, assim, né? A partir dali, também dessa cena para frente, o filme passa a ser um outro filme, né? Ali encerra o luto do pai e ali para frente começa a história dos 2 irmãos mesmo, assim, e da doença dela. Então, acho que o filme tem 2 momentos ali. Aquela cena é uma cena que inicia um novo momento do filme, né? A cena seguinte, ela indo se arrumar no hotel, aí você vê as manchas no corpo dela, assim, você vê que ela está doente, tem alguma coisa estranha ali que você não sabe. E também te surpreende isso também, né? E acho que eu gostei muito dessa possibilidade do filme uma reviravolta, assim, e partir para um novo caminho. Mas foi em cima... Aquilo que a Paty fala, às vezes a gente filma, e a gente, com a imagem, com a cena filmada, a gente pensa um roteiro para encaixar naquela cena. A cena diz muito para a gente, né? É um processo inverso. Tem um roteiro, a gente normalmente faz um roteiro. Nesse caso, às vezes, a gente faz uma cena e vê como que ele se encaixa no roteiro, né? É uma coisa que o Jorge Braga falou bastante, essa
essa coisa de que a cena diz muita coisa, a imagem diz muita coisa, entendeu? A gente ser guiado pela imagem, não pelo roteiro, entendeu? E o filme tem muito isso. Nesse caso, assim, a gente tinha um roteiro, como eu falei, tinham várias cenas escritas que a gente decorou o texto, né, de cor, de coração, e outras que, como o Jorge falou, assim, eram temas e vamos falar sobre esse assunto, mas aí era uma proposta de improvisação. E isso tudo também foi guiando o filme para as nossas escolhas, né? Não era um roteiro fechado, era um roteiro aberto. Tanto que quando a gente voltou para o Rio, a gente filmou a última cena na casa do Antônio, filmou aqui, porque a gente precisou amadurecer algumas ideias e entender melhor o filme para dar esse caminho tem final. Uma coisa interessante, o filme não foi filmado todo em Portugal. As cenas internas, muitas foram filmadas no Brasil depois, entendeu? Justamente para a gente elaborar melhor a história em cima do que a gente tinha filmado, entendeu? Desenvolver melhor o roteiro. Então, assim, muitas cenas foram filmadas no Brasil. E outra coisa também interessante, na edição surgiram aquelas imagens Super 8. Aquilo ali, a gente meio que ressignifica aquelas imagens. Eu encontrei um site na internet que tinha uma imagem de arquivo familiares gravadas em Super 8 em Portugal, assim, encaixava perfeitamente. Até a garotinha do filme pareceu com a Patrícia pequena, impressionante, assim. Ela dava cambalhota, né? Botava... Então a gente pegou essa ideia do Super 8, que o Super 8 sempre remete à memória, né? O filme fala da memória, né? Então a gente incorpora aquelas imagens de Super 8 que não são nossas, não foram nossas, a gente não gravou aqui, a gente pegou de um banco de dados livre que estava na internet e botamos no filme e é muito forte, assim, eu acho muito bonito, assim, dá uma poesia para o filme, assim, né? Super 8 é interessantíssima, a textura, né? Aquelas crianças brincando. Eu acho que dá essa ponte, né, que a gente estava trabalhando com o Jorge Braga, dos arquétipos, né, do pessoal e do universal, né, esse arquétipo da mãe, do pai, enfim, como é que a gente conseguia construir essa ponte? Como o Jorge falou, são pequenos gestos nossos, mas também a criação de uma linguagem que vai falar sobre isso, então não é só meu, mas eu acho que esse Super 8 veio somar nesse sentido. E pontos em contato, assim, tanto no cinema quanto na música. Eu vejo ali muitas referências aos cineastas portugueses, e, enfim, e também na parte musical, que é até mais evidente, porque tem aquele encontro. Como é que isso... Porque isso é muito importante no filme também, né? Esse encontro do Brasil com Portugal, essa cultura. Sobre o cinema, eu tinha feito o filme francês, que era uma homenagem ao cinema francês, né? Que vocês viram, que é da Nouvelle Vague, Godard, Truffaut. Esse eu queria fazer o filme português. Eu queria homenagear o cinema português, que eu estava descobrindo, assim, estava de Pedro Costa e outros diretores eu admiro, que eu tenho alguns filmes na Cavídeo lá, que eu comecei a ver, pesquisar. E aí, quando a gente entra na Cinemateca, a gente vai filmar na Cinemateca, resolvi homenagear os diretores portugueses filmando os livros. Você percebe, a gente dá os close nos livros, são biografias de diretores portugueses. Ali é uma espécie de homenagem. Tem algumas outras cenas também que eu resolvi homenagear. Por exemplo, uma cena que eles estão andando pela rua, e aquela música This is the day, eu não sei cantar, mas é uma música que toca no Sangue, do Pedro Costa, que é uma cena linda, assim, que tem o casal andando de noite, assim, com aquela música, com aquela flautinha. Eu queria muito fazer uma homenagem ao Pedro Costa usando essa música e botando eles andando por Lisboa também, entendeu? Então, em alguns outros momentos também tem, assim, homenagens que eu tentei fazer a esses cineastas que eu estava descobrindo, que eu admiro, que eu gosto tanto do cinema português. E engraçado, né? A gente fala a mesma língua, mas o Brasil conhece muito pouco do cinema português, né? E chega muito pouca coisa de Portugal aqui no Brasil, né? Os filmes não lançam no Brasil e é difícil de conseguir filmes portugueses assim para as pessoas verem, conhecerem mais. Para o Manuel de Oliveira, esses mais batidos, outros diretores, né? Eu estava conversando com o Afonso essa semana,
ele falando dos portugueses da Nouvelle Vague portuguesa também, que eu não conheço. Eu comecei a pesquisar para ver se eu achava alguns filmes dele, mas é um cinema a ser descoberto pelo Brasil, assim. Não, assim, lógico, vocês conhecem, vocês são cinéfilos, mas a grande maioria das pessoas não conhece. Tem um gap aí cultural que é histórico, né? Histórico, enfim. E também na música, né, Jorge? Que aí você... Sim, nós inventamos esse personagem, né? Que é essa profissão para esse personagem, quando nós pensávamos qual vai ser a profissão dele. E aí achamos perfeito ele ser um produtor musical, né? Na verdade, o Antônio era um cantor no Brasil que deixa a carreira dele para seguir o pai. E aí lá ele vira um produtor musical, que foi uma forma da gente reunir toda essa turma, desde a radista até o próprio Antônio que canta Naquela Mesa, e depois mostrar o rap dessa gente mais jovem, né? São descendentes cabo-verdianos, então eles cantam em crioulo, né? A música deles, o rap deles. E eu achei que esse personagem, quer dizer, nós achamos que esse personagem ele comportaria todo esse universo musical, né? A profissão dele sendo um produtor. Ele estaria lançando novos talentos, como o Choras, o músico Choras, que é um cara genial, e o rapper. Então, acho que a música foi isso. O Cavi trouxe essas outras ideias também, musicais. O que mais que tem de música? Fora a trilha sonora incidental, original, do Rodrigo Marçal, né? Sim. Também. A gente tem uma questão... que nós fizemos. Eu acho que até foi uma salada musical que deu certo. Uma música que a gente queria muito botar, mas acabou não conseguindo, né? Que era a música do Chico Buarque. O Fado Tropical. A música do Rui Guerra com o Chico Buarque, que chama Fado Tropical, né? Que tem até o nome ao filme. Mas a gente consultou lá as editoras da música do Chico Buarque e era o orçamento maior que o filme inteiro para ter essa música no filme. Aí a gente preferiu não ter. Mas ficou o título do filme, né? Que eu acho que tem essa referência. Essa mistura, né? Que remete à música do Chico Buarque, né, também. Sim. E tem tudo a ver com o filme, né? Essa mistura do Portugal com o Brasil, né? E a música tem essa atmosfera também, né? E a gente queria trazer isso para o filme. Várias músicas, né? E a gente ficou tão empolgado lá com os músicos. Eram 2 fados, lembra? A gente acabou optando só. E os músicos de rap também, eles têm coisas incríveis. Nós tínhamos que reduzir, porque senão ia ficar um filme enorme, um filme musical demais. E tinha a questão também da minha personagem, que ela está com um contido, né? Ela vai contendo as emoções, vai contendo o afeto. E o Jorge Braga trabalhava com a gente no sentido assim, não, vai ter que ter alguma coisa que vai quebrar ela. Alguma coisa vai quebrar. E aí a gente criou essa cena que seria... no restaurante, ela ouvir a música, que era a música preferida do pai, e que era o Fado Tropical originalmente, depois a gente teve que cortar. Mas essa música, o Fado Tropical, seria a porta, né? Aquelas coisas incríveis que acontecem na vida, que você não acredita, mas que acontece, no meio da discussão dos irmãos, né? Quando ela decide que não vai mais tocar a música preferida do pai, e aí, enfim... todo o afeto dela, todas as emoções, tudo começa a escorrer e a fluir, e seria o momento que ela desmontaria, né, aquela persona que não está... ali. Essa cena é legal porque é uma coisa também que ninguém sabe. O meu padrasto é português. Aí tem uma família grande em Portugal do meu padrasto, né, do meu pai Cabral, que eu vivo desde 3 anos de idade. Meu pai morreu quando eu tinha 7 meses. Eu chamei a minha família para produzir aquela cena. Eles conseguiram um restaurante, eles conseguiram lá um lugar para a gente filmar. E aqueles closes que a gente mostra, assim, aqueles portretes, eu resolvi homenagear a minha família, são os meus primos, meus tios. Eu achei que era muito bonito assim, mostrar o rosto assim, dos portugueses. É muito forte aquilo, né? E eles foram muito doces, muito amorosos. O tio, seu Manel,
Tio Kim Joaquim fechou o restaurante só pra gente, pagou tudo, levou a família toda, se dispuseram a estar nos retratos assim da forma mais sem armas, sabe, mais aberta possível. Foi muito bonito a forma como eles receberam a gente, assim, foram muito amorosos, né? E aí bem integrados dramaticamente, né? Sim. O contraponto daqueles irmãos órfãos, né? Com aquela família feliz, aquela família. A ideia era essa, né? Eles estarem ali naquela tristeza absoluta e atrás deles, né? Num outro plano, uma família totalmente feliz e comemorando com crianças. Uma família junta, né? Com as pessoas presentes. E aí seria a música também essa porta, né? Para esse efeito pororoca, né? Essa represa que ela está segurando, abrir a porta. A música e aquelas pessoas ali com aquela... Tem também um lado que a gente estava falando com o Afonso, né? Dos portugueses sanguinários, mas também tem um lado deles serem muito doces. E aí a gente foi recebido com todo amor ali por aquela família. E aí o Cavie usou, acho que lindamente, com os retratos, né? Olhando, todo mundo olhando para a câmera. Eu acho que ficou bonita a cena. É uma das cenas que eu gosto. E também a coisa do silêncio, né? Porque nessa cena eu e o Jorge, a gente quase não fala nada, mas a gente... Não fala praticamente nada. E isso também foi uma coisa que a gente queria trabalhar. Espaço para os silêncios entre eles, né? As coisas não ditas, as coisas que nem a gente entende o que está acontecendo, não se explica, não, que transcende, né? O que escapa. E aí, como eles são gêmeos, também eles têm essa ligação pré-verbal muito forte, a gente queria dar espaço para esses momentos de silêncio onde fosse pulsão e emoção pura. E aí, por isso que vem, né? Vem o beijo, vem a lágrima, vem o abraço, vem uma cena também na praia, que veio uma onda, molhou a gente no final da cena, eu saí correndo, o Jorge saiu correndo atrás de mim, a gente... Jorge se machucou. Enfim, tem espaço também para esse tipo de relação, né? Que não é só da fala, mas que tem uma... Contracenar com o Jorge também é um privilégio, porque ele é um ator muito aberto, assim, muito generoso. Então, a gente experimentava tudo. Aquela praia que a gente filmou, que tem uma rocha no fundo, qual é o nome da praia, Jorge? A Draga? A Draga. Um filme do Wim Wenders, que filma ali naquela praia ali. Tem um videoclipe também do Depeche Mode que eu adoro. Então, assim, era um lugar que eu queria também, que me remetia a esses filmes que eu vi. E aquela pedra no fundo ali, assim, com aqueles buracos, assim. Eu acho que o filme do Wim Wenders é o L'État des Choses, né? De 88, 82, Leão em Prata em Veneza. Que é uma vingança, de certo modo, do Wim Wenders com Coppola, que roubou o Júlio, o ator protagonista do filme dele, quando estava produzindo o filme dele, fez uma grande traição. E aí, enfim, ele filmou L'État des Choses, que é um filme sobre a máfia, né, do cinema hollywoodiano. E esse produtor é assassinado no final, mas, enfim, isso é outra história. Fato é que a praia, eu acho que é no L'État des Choses, é um filmaço preto e branco do Wim Wenders, de 81. É um recanto lindo aquilo ali. E eu conheci aquela praia em 2016. Foi uma referência daquela viagem anterior que eu também tinha feito. E a Úrsula Corona foi que me apresentou aquele lugar. Eu falei para eles, olha, tem um recanto lindo com uma pedra fantástica, tem umas grutas ali. E aí fomos lá filmar. Acho que ficou bem bonita aquela sequência ali. A ruína de um hotel em Sintra, não é isso? Não era uma ruína de um hotel em Sintra? A gente filmou num hotel, numa pousada que tinha. Não, mas a Praia da Draga só tem um restaurante e aquelas pedras da praia. Então, talvez eu esteja me referindo a um outro filme do Wim Wenders. Desculpe. O L'État des Choses, a locação, eu visitei, são as ruínas de um hotel que tem em Sintra, lá embaixo. Não, mas não é esse não. Não é esse não. A gente
A gente filmou também naquela Cabo da Roca, né? Que é aquele lugar maravilhoso também, que tem com aquele farol. Me remeteu muito ao filme Terra Estrangeira, do Walter Salles também, que ele tem uma cena... Que nem é ali que filma, né? Eles filmam na fronteira, eu acho que com a Espanha, mas era bem parecido ali com aquela... Era o lugar mais próximo do... É a parte mais ocidental da Europa, né? Ocidental, assim. Então a gente aproveitou ali para ser um dos lugares para jogar as cinzas, né? E era muito bonito também. Cabo da Roca aí é um clássico. O vento. Eu lembro que, se você prestar atenção nessa cena, a câmera está tremendo pra caramba, porque estava ventando tanto. O fotógrafo não estava conseguindo estabilizar a câmera, então a câmera ficava tremendo. Era o vento mesmo. Foi doido. E chovia muito, assim. Na hora que parou de chover, assim, a gente filmou 5 minutos e aí voltou a chover. Assim, foi justamente para a gente filmar. Parou a chuva, depois voltou a chuva, assim. Mais uma coisa também maravilhosa que vai acontecendo, assim, que você não espera, né? Você chega lá tudo feliz, chovendo. A gente foi comer a almofada, foi comer uma almofada de um doce lá maravilhoso. Almofada da periquita, lá, um pastel lá com ovo lá. E, de repente a chuva parou. Vamos filmar? Vamos. Filmamos. Aí quando acabou de filmar, caiu a chuva de novo, a gente foi embora. O filme foi exibido em Portugal? Vocês viram a sessão? Foi, então. Um ano antes da pandemia, a gente foi lançado justamente no Festim. O filme estreou no Festim, que era o nosso produtor. A gente foi de novo e a gente já filmou outro filme, já que a gente está finalizando. Nosso filme do vampiro. Não sei quantas almas tenho. Está terminando, em breve. Então é bom que quando o festival convida vocês, já garante o conteúdo para o ano seguinte. Pô. Exatamente, é por aí. Agora a gente quer ano que vem lançar o do Vampiro e já aproveitar e filmar um outro, sim. Filmamos em Évora. Vamos numa igreja de ossos também, só feita com ossos humanos. Verdade. Aí a gente já aproveitou para já... Agora o Afonso Beato falou que vai conseguir lá a casa dos familiares dele para a gente poder ficar lá e poder filmar com mais calma. Verdade, Afonso? Gente, olha só. Bom, tem o pessoal aqui, tem a Marina Andrade, tem o Paulo Fernando, o próprio Silvio, a TT. Quem quiser Bené também, Bené Saboia, lá direto do Ceará, prestigiando a sessão. Bem-vindo. Quem se habilita? Marina. Eu. Como o Ricardo falou, só no debate que a gente consegue descobrir algumas coisas. E agora eu entendi o ponto que mexeu muito comigo no filme, que foi a emoção de vocês. Porque vocês trouxeram para a ficção, né, para o filme, fatos muito reais, coisas muito íntimas de vocês, que a gente tende a levar para algum trabalho, mas o estudo de vocês, essa história dos pais do Jorge, e mais todo outro conteúdo que vocês trouxeram, e quando eu assisti o filme, realmente mexeu muito comigo, falei, nossa, mas quanta verdade, sabe? E você assistir e falar, nossa, como isso mexe comigo. Comecei a mexer, até porque na época que esse filme foi lançado, eu estava passando assim, uma coisa de família também, então eu acho que foi significativo para mim, essa coisa de irmão, de irmã, de relacionamento. E uma das cenas que eu mais gosto do filme, o filme é lindo, tem uma fotografia maravilhosa, mas assim, a cena que eu gosto é quando a Patrícia está no espelho. Lembra dessa cena, né? Sim, Aquela cena, quando você está no espelho, que aparece as marcas, né, no teu corpo, aquilo ali para mim é muito forte, entendeu? O filme no todo, a história dele é linda, mas assim, aquela cena é uma cena que eu acho assim, marcou, uma cena forte, e a emoção que vocês trazem, nossa, parabéns, assim, trabalho de vocês lindo, sempre falei isso,
Até eu comentei com o Cavi outro dia, daqui a pouco vão achar que eu não gosto do Salto no Vazio, nem do Reviver. Daqui a pouco vão falar, nossa, a Marina só fala do fado. Mas é porque realmente mexeu muito comigo. Uma coisa que a Marina falou agora, que até esqueceu de falar, a gente criou uma trilogia que a gente chama de filmes de viagem. São filmes que a gente faz viajando, né? Eu falo assim, a melhor coisa do mundo é poder filmar e viajar, né? Acho que é o ponto alto de poder fazer cinema, de você viajar e filmar, encontrar os amigos e tal. A gente resolveu fazer esse projeto, que é sempre que a gente puder viajar, a gente viaja muito para festival, né, de cinema, e aproveitar e filmar. Então, a gente fez o Salto no Vazio, foram várias viagens que eu fiz com a Paty. Depois a gente fez o Reviver, que foi uma viagem que a gente fez mais no Maranhão, e agora tem esse. A gente criou essa trilogia, chama de Filmes de Viagem. E o Fado Tropical é esse terceiro filme. A Marina falou dos outros dois, né? Salto no Vazio tem uma pegada mais experimental, o Reviver um pouco menos, e o Fado, eu acho que ele vai ficando mais narrativo, os filmes, né? A gente sai dos filmes porra loucas para um filme assim mais... Aí a galera se identifica mais, né? Acaba que o Fado toca mais as pessoas Não, acho que cada filme tem a sua especificidade, a sua poesia, sim, a sua forma de dialogar, né? A sua ponte. Diferente também, né? E são momentos e inquietações diferentes, encontros diferentes também, com espaços, com cidades, com pessoas, né? Então, acho que cada um tem a sua assinatura. Eu que inventar uma nova trilogia agora, porque eu... Não, mas agora tem não sei quantas... sim. Vai ter que mudar. Agora a gente quer filmar em outros lugares. A gente vai pensando em filmar agora em Porto e também em Algarve, lá em Faro. A gente visitou Faro também, já conseguimos pensar uma história lá para filmar em Faro. Temos uma estrutura também lá. A gente vai viajando e já vai elaborando as cenas já para voltar no ano seguinte fazer visita de locação. Davi, vem filmar aqui no Ceará um tempo desse. Só você me convidar, amigão. Pô, se possível, a gente comer todo dia depois da filmagem naquele lugar lá que você me levou, né? Comer aqueles peixes lá, aqueles camarão maravilhosos lá. Já estamos aí. Pois é. Eu peguei o link no final, eu estava no outro local, fazendo outras coisas em relação a Masterclass, de documentário, fazendo outros negócios do Cine Ceará, Instituto do Cine Ceará, e quando eu falei, né? Quando eu fui pegar o link, eu disse, ou vejo o link, ou vejo a reunião. Eu resolvi ver a reunião, né? Mas eu acho que eu estou vendo, conhecendo o filme, tantos comentários, eu acho que... Vai ter que ver o filme depois, pô. Mas eu vou ter que ver, tenho que ver, não tem problema. O caminho inverso, né? Aham. Então vamos combinar. Você vai comer muito peixe, sempre você vê aqui, né? Você vai comer muito peixe. E camarão também, e lagosta. Legal, Cavi. Maravilha. Obrigado aí, Bené. Você está aí. Obrigado. Cavi, desses 24 anos aí, isso aí para você vai ser difícil fazer um resumão, porque eu já vi que são quantas produções? Cara, muito doido isso, né? Esse festival está sendo... Eu achava que eu tinha feito 200... Eu sempre falo assim, mais de 200, mas eu nunca contei. Esse festival que eu estou fazendo agora foi bom que eu organizei a minha produção. Tinha muito filme perdido. Tinha muito filme que eu tinha perdido a master, eu só tinha DVD, ou que eu produzi de outras pessoas e nunca recebi o filme para mim. Estava com os diretores que eu produzi. Eu fui reunindo e chegou a 300... Aí eu divulguei o evento que eram 300 produções. Aí, durante o festival, apareceu mais, entre um mês a cá, que eu comecei a organizar, apareceram mais 70. Está em 370. Já apareceu mais 3 aí essa semana. Mas, assim, eu estou brincando, assim, que esses filmes todos que a gente está exibindo não é só filme, né? Videoclipe, videoarte, videodance, nossas produções cinematográficas, né? Independente. Longa, eu acho que são uns 85, curtas são uns 150, aí tem webséries, tem séries, tem videoclipe. E aí eu estou aproveitando para organizar isso, eu estou centralizando tudo no Vimeo, nesse canal que eu abri do streaming da Cavite. Realmente as pessoas vão poder... Por
exemplo, eu perdi... olha que legal, assim, eu tinha vários filmes meus, eu doei para o Porta Curtas, né? Lá atrás, há 10 anos atrás. Eu não imaginava que ele ia me salvar, porque eu perdi a master dos filmes, só existia no Porta Curtas, e aí eles me cederam de volta os meus filmes, os meus primeiros curtas, né? E eu consegui botar na mostra, assim, filmes que eu não tinha mais. É uma questão, né? Eu ouvi numa palestra no Cine Ouro Preto do ano passado, né? O cara falando que em 50 anos, 70% dessa produção digital vai desaparecer. As pessoas não cuidam dos filmes ou guardam em HDs, e os HDs, se você não estiver sempre ligando ele tem uma hora que ele não vai mais ligar, que você vai perder o filme. Essa questão de conservação dos filmes digitais, né? A película você tem lá a física, né? Por mais que seja caro e complicado de guardar, armazenar, eu acho que é mais seguro que os digitais, né? O digital é muito fácil de perder. Eu costumo dizer que a gente vive um período da memória audiovisual, que é um período Alzheimer. A gente perde a memória recente e mantém a memória mais remota. É uma coisa muito louca isso, né? As coisas estão se perdendo com uma facilidade muito grande e não está havendo uma preocupação. E agora a gente está correndo o risco de perder também a antiga, né? Então, quer dizer... sim, né? É um momento muito complicado, é um momento assim, muito difícil para essa questão da memória. Por isso que é muito importante um evento como esse, que já mostra que esse evento tem uma característica muito bacana, porque são só 24 anos. Vamos pensar, são só 24 anos. A gente pensar na história do cinema, a história do cinema vai fazer 125 agora. Então, em 24 anos, você tem um volume já de produção para armazenar, para preservar, que é enorme, né? Que fala muito, se a gente for ver os seus primeiros filmes, o que eles falam não só de época, mas também da produção, de como a produção era, é uma coisa enorme. E a gente está correndo o risco de perder isso. Mas eu queria assim, que se dissesse qual é, assim, né, a grande motivação para se manter com todas essas dificuldades. Quer dizer, eu vejo que muitos desses seus filmes são filmes feitos sem apoio, sem os recursos mais comuns das passagens pelos editais e tudo isso, né? Isso ainda torna mais difícil esse trabalho, né? Como é que é essa motivação, né? Porque tem muita vontade de fazer. Na verdade, assim, eu comecei a fazer filme, a locadora abre em 97, mas eu começo a filmar em 2001. Então, na verdade, são 20 anos fazendo filme, né? 24 anos da Cavide, mas 20 anos fazendo filme. E nesses 20 anos eu ganhei 10 editais só, que não é pouco. Cada 2 anos você ganha um edital, que é até uma média boa. Mas eu teria feito só 10 filmes, né? Se eu fosse só fazer filmes com edital. E aí a gente consegue, nessa rede que a gente foi construindo, que a gente foi conhecendo na locadora, e depois nos cineclubes, depois nos eventos, nas festas, e mesmo na faculdade, a gente conseguiu criar uma rede e a gente consegue filmar. Por exemplo, no momento, agora eu estou fazendo 4 filmes, mesmo na pandemia. A gente ontem a gente abriu um crowdfunding de um filme novo que a Patrícia vai dirigir com a Regina Miranda, sobre as mulheres do Holocausto, até se vocês quiserem colaborar. Chama Uma por Uma. Avise aí, dê as dicas aqui. Qual é o nome? Mulheres do Holocausto? Como é que é o nome? Não. Se chama... Na verdade, a gente estava estudando o livro do Didi Huberman, Imagens Apesar de. E aí nós começamos a estudar e chegamos ali nesse tema do Holocausto. E achamos que era importante pensar sobre direitos humanos nesse momento, né, que a gente está vivendo, de regimes de extrema-direita, neonazismo, fascistas no mundo todo, né? Não precisamos nem citar o nosso caso aqui específico, onde o nosso ex-presidente até usa signos nazistas, ele bebe o leite, o assessor dele faz aquele gesto, peraí, não sei se está aparecendo aqui, enfim, gestos neonazistas, white supremacy, enfim, aqui é muito escancarado, mas no mundo inteiro é ocorrido, né, uma ascensão, digamos assim, da extrema-direita. A gente achou que era importante pensar direitos humanos nesse momento, nessa conjuntura.
E aí fizemos o recorte, e a Regina Miranda fez uma pesquisa genial, enorme, em cima da produção das escritoras do Holocausto. Então, a gente fez um recorte em cima da produção dessas mulheres, né, que não são apenas números, elas têm nome e elas têm uma produção literária lindíssima, muito forte. E o primeiro trem que sai para Auschwitz tem 999 mulheres. E aí a gente começou a pesquisar esse universo, né? E assim, também existe um desejo muito forte nelas de sobreviver. É incrível, porque muitas viveram até 96 anos, 95, com o propósito de não esquecer, né? E essa coisa assim, vamos fingir que isso se relaciona a apenas um tempo? Essa pergunta, esse desejo de não esquecer, de olhar essas imagens e olhar de novo e poder um desejo de que isso não se repita. E aí, então, o filme se chama Uma por Uma, a gente está na plataforma Benfeitoria. Jorge Caetano já foi também nosso apoiador. Muito obrigada, Jorge. A ABC Cursos, tenho certeza que vai patrocinar, apoiar também com uma quantia relevante. Ou então a gente poder filmar naquela escada maravilhosa que vocês têm, uma escada comprida, que eu já estava imaginando uma cena, que elas escondiam bilhetes e papéis e cartas nas roupas, às vezes, quando estavam costurando. Tem uma escada incrível na ABC, que se a gente pudesse filmar de cima ali, esse gesto de esconder os papeizinhos nas roupas, nas bainhas, na costura. Enfim, estamos nesse momento, né, de colaboradores, de encontros, pessoas que se identificam com o projeto, com essa causa. E aí é isso, está na Benfeitoria. Então, para colaborar, é entrar no benfeitoria.com, não é isso? Isso, Uma por Uma. A gente está botando o link no Facebook, já eu vou te marcar lá. Mas a gente está fazendo esse filme, está começando esse processo desse, elas já estão ensaiando, já estão se preparando para filmar. O bom desse esquema K-Vídeo de produção, a gente tem uma ideia, a gente não precisa esperar 5 anos para filmar, entendeu? O que acontece hoje em dia, infelizmente, no cinema brasileiro. Demora muito tempo entre a ideia e a feitura, né? A gente consegue ter uma ideia hoje, daqui a 2, 3 meses já está filmando, sabe? Isso dá uma liberdade muito grande para a gente. A gente paga um preço alto, sim, pela falta de estrutura, falta de tempo, principalmente, né? Porque no cinema tempo é dinheiro, mas a gente ganha nessa possibilidade de fazer as coisas que a gente está afim naquele momento, né? Às vezes você está afim naquele momento, 5 anos depois você é outra pessoa, né? Você não quer mais filmar aquilo, você quer filmar outra coisa. Mas cada processo é um processo. Por exemplo, esse filme Não Sei Quantas Almas Tem, a gente já está filmando há 2 anos. E a gente vai estudando, vai descobrindo o filme. Esse, por exemplo, que eu estou fazendo com a Regina, a gente está estudando há 1 ano, lendo os livros e pesquisando. Então, assim, eu acho que isso que o Cavi está falando a gente vai fazer. A gente até entrou em editais, mas não ganhou. Então, a gente vai encontrar nossos colaboradores, a gente vai encontrar nossos agenciamentos, a gente vai fazer. Vai depender de edital, mas é óbvio que gostaríamos e até mereceríamos ganhar, porque a gente se dedica, trabalha com muito amor e com muita paixão e dedicação e muito empenho. E tem o Yves Klein também, né? Manifestos monocromáticos. A gente também está desenvolvendo um trabalho com um artista francês dos anos 50, chamado Yves Klein, né? É um dos precursores da performance, que foi a gente se encontrou por causa dele, assim, ele fazia judô antes de ser artista. A Patrícia estava estudando os movimentos do judô para fazer um espetáculo de dança. Ela me procurou e a partir daí a gente começou a ficar junto, né? A gente quer falar um pouco dessa relação nossa, dessa identificação nossa com esse cara que criou até o Salto no Vazio. Aquele Salto no Vazio já fala um pouco dele, né? Aquela foto icônica que ele se joga no apartamento assim, dos anos 50. É uma coisa meio de você se arriscar, né? Você saltar da janela sem rede de proteção, você de peito aberto, que eu acho que é um pouco que a gente faz no cinema, né? A gente está sempre se arriscando, a gente está sempre se jogando para o próximo filme, para a próxima aventura. E correndo sempre muitos riscos, né? De como é que a gente vai viver de cinema, como é que a gente vai pagar nossas contas, como é que a gente vai conseguir filmar e viver ao mesmo tempo, sem patrocínio.
Mas manifestos monocromáticos a gente conseguiu patrocinadores. E a gente vai cavando nossos patrocinadores, né? A gente vai descobrindo. A gente vai buscando parceiros. Vamos fazendo, assim, o negócio é fazer. E a Cavide é um pouco isso, né? Eu acho que a Cavide, nada da Cavide foi planejado, né? Eu estava até falando numa entrevista hoje. Quando eu fazia judô, com 11 anos de idade, tinha todo um planejamento para mim ir para as Olimpíadas com 20 anos, assim, tudo planejado, passo a passo. E quando eu entro para o cinema, para casa, né? Eu me machuco no judô e abro uma locadora, aí eu me machuco no judô de novo, aí abro cineclubes, começo a fazer filmes. Tudo que eu tinha de planejamento no judô não tem no cinema. Porque as coisas vão acontecendo, assim, a locadora vira um espaço cultural, vira uma produtora, que vira uma distribuidora, e agora vira um espaço cultural lá nas Casas Casadas. Então, acho que o que move a gente é o nosso desejo, assim, nosso amor, né? Por a arte, né? Por existir, fazer arte nesse mundo tão difícil, fazer as pessoas se emocionarem com nossos filmes, né? Isso eu acho que é o grande objetivo nosso, assim, né? Mover um pouquinho. Teu tatame é cinematográfico. Agora. Cada queda dessa já deu 24 anos de Cavide. Agora, você tem um projeto de um filme grande também, não tem? De grande orçamento. É o primeiro. A gente vai filmar, é o Luciano Vidigal, né? Esse eu sou produtor. O Luciano Vidigal, lá do grupo Nós do Morro, é um cara que eu acompanho desde que começou, né? Eu produzo os filmes dele desde o primeiro curto. A gente está há 15 anos fazendo filmes sem grana. Fez o Cidade de Deus 10 anos depois, fez o Copa Vidigal, fez vários. Finalmente a gente conseguiu ganhar um edital. A gente conseguiu uma grana, assim. A gente é muito, mas para o esquema do cinema comercial não é tanto assim. Vamos filmar agora quando acabar a pandemia, um filme profissional, digamos assim, né? Nós somos amadores, né? A gente ama o que faz. Mas essa palavra de amador, assim, de amar, né? De fazer por amor, assim, com muito amor e não pensando em dinheiro. Lógico que isso é uma consequência, mas do Lu é uma estrutura um pouco maior. Inclusive, eu vou ter que aprender, né? Porque eu não sei fazer filme com dinheiro, eu só sei fazer filme sem dinheiro. Vai ser um novo momento, assim, ter uma equipe grande, toda essa estrutura que um filme grande tem, né? Porque meus filmes, a equipe tem 10 pessoas, menos até. Esse do Fado Tropical eram 4 pessoas. Vamos fazer um filme agora com 100 pessoas, né? Tem que começar do zero, assim. Para mim vai ser uma experiência nova, assim, e com certeza vai ser super legal. Não, bacanérrimo. E Jorge? Jorge, o que anda fazendo, Jorge? Bom, estou aí terminando o filme com eles, né? Com essa dupla dinâmica, que é o Não Sei Quantas Almas Tenho. E estou com um projeto novo de uma peça musical, vai se chamar Apocalipse. É um texto da Júlia Spadatini e direção minha e do Alexandre Mello. E eu vou misturar teatro com show. Vai ser uma peça-show. Jorge, não sei quantas almas tem, é o nosso vampiro. Nosso vampirão lá. É o nosso muso. Um vampiro meio fora dos padrões dos vampiros que a gente conhece, né? Um vampiro vegetariano. Vou aproveitar o Jorge aqui. A gente aqui evidentemente, é um lugar do cinema, do cineclube e tal, mas seria interessante ouvir um pouco de como ficou o teatro, né? Acho que o teatro sofreu barbaramente, até o cinema ainda tem o recurso de a gente ver o que foi produzido, né? E o teatro, talvez, né? Teatro, concertos, balés, sofreram de uma maneira... Sim, dramática. A minha sorte foi o Cavi e a Patrícia terem me convidado a trabalhar no audiovisual, que é uma coisa que eu sempre sonhei fazer. E sempre ficava pensando por onde eu vou começar, faço um curso de cinema, enfim. E comecei, eles me dando essa oportunidade de colocar a mão na massa, né? O roteiro, a produção, enfim. Mas eu estava ensaiando uma peça musical também, a minha parte era musical, e foi tudo interrompido, assim. Íamos estrear no dia 30 de abril do ano passado, no Teatro Poeira, quando recebemos a notícia que tudo ia ser fechado, né? Então, tivemos que parar com o espetáculo, com os ensaios, foi assim, banho de água gelada.
mas eu tive a sorte de estar trabalhando com eles no audiovisual, que é uma coisa que está sendo importante, né, nesse momento. Né? E a pandemia acabou trazendo essas criações híbridas, né, de peças-filme, peças filmadas dentro de um teatro, ou filmes com a utilização da linguagem teatral, essa mistura. Esse meu projeto novo, na verdade, é uma ideia que a gente pretende fazer 2 produtos. Fazer um híbrido desse, uma peça-filme, e depois fazer presencialmente, né? Que sou eu com uma banda. Agora, alguns amigos meus já estão se arriscando no teatro, né? O Teatro Tetra Gold tem eles têm um projeto lá, eles estão financiando, você pode enviar um projeto, eles aceitando o seu projeto, eles produzem e reduzem, né, o número de espectadores. Assim. E geralmente é uma vez por semana que as pessoas estão fazendo. Alguns amigos meus já estão se arriscando, fazendo isso, mas, por exemplo, essa minha peça, que se chama Em Tópicos, nós suspendemos, a Marieta também, acho que tão cedo não vai abrir o Poeira, eu acho que a gente tem que esperar agora isso realmente melhorar, né? E eu acho que ainda vai demorar um pouco para normalizar, porque nós não temos nem 20% do país vacinado. Então, ainda é arriscado. Muita gente tem medo de sair de casa e entrar numa sala, num teatro. Uhum. Né? Isso é muito discutível, né? Porque você entrar num supermercado cheio também é perigoso. Claro. Né? Mas eu acho que a classe artística foi muito prejudicada. Fora todos os técnicos, né? Maquiadoras, enfim, todas as pessoas que trabalham nos bastidores e camareiras, operadores de som, de luz. Então, está sendo uma coisa dramática, realmente. Muitas pessoas estão se virando fazendo coisas online, né? Dando cursos online ou criando esses espetáculos online. A Lei Aldir Blanc foi ótima para isso. Eu ouvi dizer que, inclusive, vai abrir um outro edital. E a possibilidade dos artistas criarem agora. Sim. Né? Talvez o Apocalipse, antes da gente fazer no teatro presencial, que eu também não quero arriscar nada agora, a gente começa a produzir esse filme-peça. Né? Então, o texto já está pronto, as músicas estão sendo feitas, são letras minhas com o Felipe Storino, que é um músico que já fez vários espetáculos comigo, e estamos aí, na luta. Perfeito. Enfim, O importante é isso, preparar esse retorno, mas sem perder a responsabilidade, né? Que eu acho que isso é o mais fundamental, porque é o direito a continuar vivo e para poder fazer mais, né? É muito difícil. Não adianta ficar só lamentando a pandemia, né? É isso aí. Mas nós fomos os primeiros a fechar e vamos ser os últimos a abrir, né? Não tem sentido. Então, assim, tem que pensar isso. E foi muito violento para os artistas. A gente estava com a peça em cartaz com o Truffaut e foi interrompido. Na sexta-feira, não vai ter espetáculo essa semana. Aí na outra, talvez. E aí, assim, a gente pendura os figurinos aqui na janela para pegar sol e tudo, e aí não sabia quando é que ia voltar. Então foi um processo violento de você ser arrancado daquela temporada que a gente estava fazendo, né, Marina? Sim. Depois a gente realizou realmente o que estava acontecendo, a pandemia. E aí, obviamente, que não pode voltar, mas é difícil até você se encontrar recursos, foi muito brusco, né? Foi muito brusco, foi assim, quebrou totalmente os projetos. Caindo, né? As fichas foram caindo. Quando o Teatro Poeira fechou, por exemplo, foi que a gente realizou mesmo que o negócio estava complicado e havia a esperança de em 3, 4 meses, né? Exatamente. Vai acabar. E não, né? Daqui a pouco tem 2 anos, a gente ainda está nisso. Acho que a saída é a vacinação mesmo. Sem dúvida.
E a ciência correr atrás aí, atualizar as vacinas para a gente voltar a trabalhar. Perfeito. Gente, alguém aqui mais? TT, Paulo Fernando, Heloísa? Alguém tem mais alguma? Queria convidar as pessoas para ir lá. Eu ia falar, Cavi, fala para 24 anos aí das comemorações para a gente fechar aqui. Então, a gente está fazendo esse evento de 24 anos, festival, são várias atividades, né? A maioria online. A gente está lançando esse canal da Cavide no Vimeo, né, com essas 370 produções. Também tem um curso online meu, que em 10 aulas eu falo um pouco do processo da Cavide, de como a gente faz os filmes. Cito esse exemplo do filme de viagem, filmar na quarentena. Falo de vários assuntos desse cinema que a gente desenvolve na Cavide, né? Tem também exposição que a gente está fazendo lá nas Casas Casadas. Tem uma exposição presencial, mas a gente filmou a exposição, então também tem um vídeo da exposição. Nessa exposição você tem pôsteres, prêmios, credenciais, matérias, as produções nossas lá estão lá nas Casas Casadas também, quem quiser conhecer. E tem também a homenagem, né, que a gente está fazendo, a gente chama de Mostra Mestres, que são os diretores que a Cavide de alguma forma colaborou, produzindo filme, distribuindo, divulgando, e a gente está homenageando 12 diretores, né? Neville, Capovilla, Rosenberg, Regina Miranda, Emília Silveira, e hoje foi o Bigode homenageado, ontem foi o Tonico Pereira. A gente passa os filmes que a gente fez juntos, assim, divulga. Está sendo muito legal, assim, e começou na sexta e vai até dia 1º de agosto. E muitas lives também, inclusive essa live aqui, esse encontro aqui faz parte dessa mostra. Vão ter, na semana que vem, a gente vai se falar também de novo no Cineclube da ABI, né, com o filme do Truffaut, Cinema Minha Vida, nessas feiras. As lives com o Fabrício Duque do Vertente do Cinema, tem as lives com o Rafael Camacho sobre papo de locadora, tem opção de coisa aí. Que bom. Que bom. Se quiser conhecer mais da Cavide, a chance é agora. Agora, só o Vimeo da Cavide, como é que se faz para acessar? É um canal do Vimeo, né? Então, você botar no Google, se você botar assim, Festival Cavide 24 anos, entra no canal do Vimeo da Cavide, né? É a forma mais fácil, assim. Tem lá www.vimeo/ Não, mas eu acho que essa do Google é o melhor. Você dá o Google, Festival Cavide 24 anos. O primeiro que aparece é o nosso canal de filmes. E aí você entra lá e é tudo gratuito.